Agora eu vou mostrar os principais recursos do sistema Bob Vision Suite. Ele tem 4 módulos que funcionam iguais, que são os de visões de vendas, visões de carteira de pedido, visões de compra e de carteira de pedido de compra. Aprendendo um deles, estará aprendendo todos os outros. Então, vou começar pelo visões de vendas. No módulo de visões de vendas, todos eles têm essas 4 opções para a geração das visões. Eu vou demonstrar de baixo para cima, porque eu acho mais simples para quem estiver começando a utilizar. Então, por exemplo, o modelos com amostra, ele parte para a opção de você escolher quais tipos de visões que você deseja, em cima de produtos, de clientes, de todas as vendas, bairros ou estados, ou na parte de vendedores, gerentes, supervisores. Então, por exemplo, eu vou começar por produtos. Aí ele abre, cada opção daquela, ele abre mais umas 50 ou 60 opções aqui de visões, nesse caso das vendas por produtos. Então eu posso ir movimentando aqui na barra de escolha e escolher qual que é a visão que eu quero. Então, por exemplo, essa daqui é a visão de vendas mês a mês, 12 meses. Eu tenho em valor, em quantidade. Aí eu posso ter um comparativo entre 2 períodos em valor, em quantidade. A visão de curva ABC da venda de produto em valor, em quantidade. A parte de simulação de faturamento e composição das vendas, que eles ficam juntos, e a parte de gráficos, etc. Então, por exemplo, eu vou fazer a visão de curva ABC 12 meses. Eu clico aqui em Gera Análise, ele chama o Bob Vision passando esse modelo, então ele vai chamar os parâmetros. Aqui nos parâmetros, vocês vão notar que os parâmetros ficam desabilitados, os que não tem nada a ver com aquela visão. E no caso aqui da visão 12 meses, eu só vou pôr o período. Conforme minha base aqui, de 1 de 2009 a 12 de 2009. Todas as filiais, eu vou fazer pelo padrão do sistema, com texto que gera duplicata, não vou escolher operações. Vou deixar o resto como está. E aqui quanto aos valores, que é importante, se eu quero pelo valor da mercadoria, com impostos, sem impostos, eu vou fazer com o valor da mercadoria. Ok, aí o Bob Vision vai fazer a extração dos dados e vai compilar as informações para trazer no Excel, no formato aqui que vocês estão vendo aqui no preview, né, por produto com 12 meses, média, total, percentual. Pronto. Ele trouxe a planilha com uma curva ABC das vendas dos 12 meses. Então ele parte dos maiores produtos para os menores. E dá um total aqui embaixo. Então, continuando aqui no visões por amostra de produtos, a gente gerou a primeira de curva ABC. A gente pode navegar aqui nas amostras para chegar na visão desejada. Tem 60 tipos de visões só de produto. Então, por exemplo, se eu quiser saber a venda por faixa, né, quanto que o valor que eu vendi em cada faixa, quantas vendas eu fiz por faixa de valor para cada produto, e mapas das vendas, o produto em cada estado do Brasil, em cada região, as curvas ABC por faixa, 5 maiores, né, 5 maiores produtos por cliente, por vendedor, e são infinitas possibilidades. Aqui tem 60, mas aqui é para ter uma noção do que o sistema faz, e depois pelo painel de venda com os cruzamentos de informações gera-se infinitas alternativas. Então, por exemplo, eu vou comparar a venda do produto em 2 meses. Eu venho aqui, comparativo. Gera análise, é bem simples, só colocar os períodos. Pode ser 2 meses, 2 anos, e assim por diante. Então, por exemplo, de janeiro a fevereiro, comparando com fevereiro. Ok, então só colocar
o período e dá OK, ele já vai gerar a visão e vai trazer no Excel. Bem rápido essa geração e vai trazer o resultado pronto. Comparando cada produto, ele faz a curva ABC, ele pega a curva do segundo período. Então quem me vendeu mais no segundo período comparando com o primeiro e dá as diferenças. Essa daqui eu fiz em unidades, posso fazer em valor, assim por diante. Mostro os parâmetros aqui. Então é bem simples, com as visões por amostras, fazer várias opções de visões, mesmo sem conhecer o sistema. Só de descer, ó, eu posso ter a evolução das vendas, né? Quanto que eu vendi de cada produto nas minhas últimas 10 vendas. Quanto que qual que foi a análise, o analítico das vendas. Ele pega produto e vai mostrar cada venda que teve naquele período. O mapa das vendas, a parte de gráficos, né? Quanto que eu vendi daquele produto mês a mês em um ano. Eu tenho por 2 anos também. Aqui ó, embaixo, ó, por 2 anos. Comparando os 2 anos, eu posso comparar, ver também uma projeção, estimar e ver o realizado sobre aquela projeção, fazer essa comparação. Então é bem simples a utilização. Aí se eu não quero mais fazer a visão por produto, eu vou sair, eu quero ver por cliente. Então aí por cliente também tem os mesmos tipos assim de modelos de visões, né? E alguns outros diferentes, por exemplo, clientes inativos, né? Quais foram os clientes que compraram em um período e deixaram de comprar em outro período? Então eu vou gerar a visão de clientes inativos. Aí eu tenho que colocar no primeiro período o período que ele comprou e no segundo que ele deixou de comprar. Então, por exemplo, o cliente comprou em janeiro, mas não comprou em fevereiro. Aí pode ser 6 meses aqui, 6 meses aqui, 1 mês aqui, aí pode variar à vontade. Ok. Ele vai trazer essa lista dos clientes já com os dados de contato, né? Telefone, e-mail. As visões podem ser personalizadas, eu posso incluir colunas nas visões. Pronto. Ele trouxe os clientes, quanto que o cliente comprou em janeiro, e eu sei que ele não comprou em fevereiro. E aí eu tenho aqui os contatos de cada cliente. Agora vamos ver como funciona as visões por modelos prontos. Vou clicar aqui. Se eu souber o código da visão, eu posso colocar o código ou eu posso escolher. Então a escolha ele separa pelas visões referentes às cabeças de nota, clientes, produtos, vendedores e itens. Por exemplo, se eu quiser saber quais são as visões que eu tenho disponíveis por estado, eu clico aqui, ele vai filtrar todos os modelos que existem no sistema de visões por estado de cliente. Esses modelos podem inclusive ter modelos personalizados, criados por quem utiliza o Bob Vision, criar modelos novos e incluir aqui nessa lista. Então, por exemplo, eu quero ver as visões de vendas, o mapa de vendas por estado, de todas as vendas em percentual por estado. Então, eu escolho essa visão e dou um OK. Dou um OK aqui. Ele vai chamar o sistema passando esse modelo para gerar a visão desejada. Eu vou colocar o período. Então, por exemplo, no ano de 2009, o ano todo, quanto foi minha venda por estado? Isso em valor da mercadoria, OK. Pronto. Ele traz o mapa. Ele distribui a minha venda por estado em todo o Brasil, me dá aqui o total que eu vendi nesse período e qual que foi o percentual em cada estado. Então, modelos prontos funcionam dessa forma. Você escolhe o dado que vai gerar e ele mostra os modelos disponíveis. Outro tipo que é para quem já está mais ambientado ao sistema é o painel de controle.
Painel de controle mostra esse painel com bastante possibilidades de escolha, mas é uma forma de gerar as visões conforme a necessidade. Então, qual que é a forma de trabalho desse painel de controle? Eu vou partindo aqui de cima até escolher tudo que eu quero. Então, eu tenho que saber o formato da visão desejada. Então, por exemplo, eu quero saber as minhas metas versus as vendas. Então, eu tenho como comparar as metas dos vendedores versus as vendas. Aí, quando eu escolho aqui, ele limita algumas opções, tá vendo? Tudo isso que eu não posso clicar aqui é porque não está condizente com esse tipo de consulta. Então, a visão vai ser em valor. Eu vou comparar dois períodos, que daí quando você compara metas versus vendas, um período é a meta e outro é a venda. Então ele já deixa sempre dois períodos, ó, tá vendo? Ele deixa fixo. A visão vai ser em meses, eu vou estar comparando pelo valor da mercadoria, aqui eu escolho se é com imposto, sem imposto, o valor da mercadoria. E essas outras opções não se aplicam a essa visão. Então, essas opções não se aplicam nesse caso, e aí aqui, pelo que será a visão? Então é um comparativo de metas versus vendas, eu posso ter meta por produto, por grupo, por família, por estado, por vendedor, por gerente, tá? Eu tenho a possibilidade de ter algumas metas que o sistema não tem no padrão. Então ele permite você incluir alguns outros tipos de meta. Nesse caso vai ser por vendedor. Então eu vou escolher aqui vendedor, ele já parte para os parâmetros. Então assim, vai ser a meta, ele vai comparar a meta de janeiro de 2009 com as vendas de janeiro de 2009. Então eu vou repetir janeiro de 2009 nos dois casos. E dou um OK. As metas versus as vendas de janeiro. Então eu tinha colocado a meta fixa de 10 mil para cada vendedor. Ele checou as vendas daquele período e trouxe as diferenças da meta e do percentual das vendas atingidas para aquele vendedor. Então isso usando o painel. Aí se eu voltar aqui no painel, então assim, por aqui eu tenho todas as escolhas. Então, por exemplo, um comparativo eu posso fazer entre 2 períodos, 3 períodos, 2 anos, não. Ó, ele fica desabilitado. Então é 2 períodos ou 3 períodos. Então conforme a opção que você clica desse lado, é a opção de períodos que ele vai permitir, né? Por exemplo, um gráfico de 10 maiores, eu quero saber os 10 maiores clientes dentro de um período. Clico aqui, 10 maiores, clico em cliente. Qual o período? Vou deixar janeiro mesmo. OK. Ele vai trazer pelo valor das mercadorias, vai fazer a geração do gráfico e vai trazer no Excel. Aí eu clico em atualiza, para ele atualizar os gráficos. Pronto. Aí está aqui, os 10 maiores clientes, quanto que cada um comprou, e aos 10 maiores deu praticamente 40% das vendas, o restante ele mostra nessa linha outros. Isso daí ele vai fazer 6 tipos de gráficos. Vai clicando aqui, você vai tendo os outros tipos de gráficos dos 10 maiores. Bem simples. Eu vou voltar aqui, então aqui no painel eu consigo fazer todos os tipos de visões que o Bob Vision permite. Eu vou trocando aqui pelo tipo da visão e o formato, a consulta em e assim por diante. Se eu quiser saber minha venda diária, por exemplo, dias, aí eu ponho aqui um resumo de vendas, quanto que eu vendi por município dia a dia dentro de um período de janeiro. Aí ele vai fazer a filtragem e vai me trazer a venda diária. Então aqui cada município que teve a venda, aí todos os dias do mês, qual que foi o valor vendido em cada município dentro daquele mês.
Aí está em ordem de município, não está em curva, tá? Tá como um resumo. E aí eu tenho os cruzamentos, eu posso saber, por exemplo, tenho várias opções aqui de consultar e aqui de agrupar. Então eu quero saber quais foram minhas vendas. Posso fazer um filtro aqui, ó, um filtro avançado. Então eu vou colocar aqui para os clientes de São Paulo. Município igual a São Paulo. Adiciono OK. Pronto, fiz um filtro, ele mostra o filtro aqui. Então o que eu for gerar de visão agora vai ser só para os clientes de São Paulo. Então eu quero ter uma visão por um campo a escolher. Então eu quero saber a minha curva ABC de venda por bairro da cidade de São Paulo. Então o bairro não está aqui nessa lista, mas é um campo do cadastro de cliente. Então eu posso vir aqui, ó, campo escolher do cliente, colocar por bairro, OK. Em janeiro, OK. Então aí que eu vou estar gerando uma análise das vendas por bairro da cidade de São Paulo no mês de janeiro. Pronto, então eu tenho aqui uma visão de curva ABC com filtro, filtrando um município, olhando por um campo específico do cadastro de clientes, pode ser qualquer campo, inclusive campo que não seja do padrão. Você tem lá uma classificação de cliente, algum campo que você coloque específico, ele pode trazer aqui. Então eu fiz por bairro da cidade de São Paulo as vendas de janeiro. Ele mostra aqui que foi feito um filtro. A visão é por bairro. E é isso. Vou voltar aqui no painel. Então aqui as possibilidades são infinitas usando o painel, né? Eu não vou explorar tudo agora, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Minha ideia agora é mais dar uma geral no sistema para conhecer todos os módulos. Então eu vou sair do painel e vou partir para o assistente. O assistente é um formato que ele vai fazer perguntas de cada um daqueles itens que estão no painel. Então, por exemplo, eu quero saber o analítico das vendas, avançar. Em que eu quero ver esse analítico? Eu quero ver em quantidade, em valor, em valor. Se for em valor, é com imposto, é sem imposto, é só pela mercadoria, é com impostos. Avançar. Aí ele traz os parâmetros. Eu quero o período. Eu vou manter esse período aqui, janeiro. Aí você quer ter uma visão de análise de vendas. Quais foram as vendas de cada município. Beleza. Vai usar filtro avançado? Não. Vai fazer uma consulta mista? Não. Avançar. Você pode salvar isso como modelo e ele deixa que o fundo seja colorido ou preto e branco. OK. Finalizar. Pronto. Então a parte de assistente você vai respondendo algumas perguntas, ele vai gerar visão. No final ele abre aqui o período para você poder mudar. Se você quiser algum parâmetro desse, eu vou manter. Pronto. Então ele trouxe aqui por município quais foram as vendas, então quais foram as notas que eu tive naquele período por município. Então ele mostrou cada município e cada nota e vai gerando os totais. Então eu tenho aqui um analítico de vendas por município. Então essas são as formas de geração dentro do Bob Vision. Aqui no caso serve para vendas, o mesmo modelinho vai ter em compras, em pedido de vendas e pedido de compras. Além disso, tem alguns formatos assim, que você pode fazer um lote de visões, você pode gerar várias na sequência, você pode escolher um desses modelos prontos e colocar no menu do usuário, então pelo menu ele extrai a visão, sem ter que entrar em nada disso. Então tem algumas outras opções. Tá? Então eu vou sair
e vou voltar aqui para continuar a demonstração dos outros módulos. Então isso que a gente viu vale para esses 4 aqui, tá? Que são as visões de vendas, compras e pedidos, tanto de venda como de compras. Então, antes de partir para os outros módulos, eu vou dar uma repassada nos formatos de visões dos módulos de vendas e compras. Tá? Então, o sistema tem aqui o formato de gráfico, pode ser de 1 ano ou de 2 anos. Pode ser o gráfico trimestral. Eu tenho o formato de composição das vendas, que mostra todos os itens de notas de um determinado período, várias informações dos itens. E depois ele prepara isso para uma simulação de faturamento. Na simulação de faturamento eu posso variar com preço, quantidade ou custo, e ele vai mostrar um gráfico de margem de faturamento e vai trazer os valores desse simulado, dessa simulação. Curva ABC, tenho vários formatos aqui de curva ABC, por exemplo, uma curva de produto por município, 12 meses. Eu posso ter uma curva gráfica, então ele mostra a venda do período, por exemplo, ele monta um tri aqui de cada estado, e aí eu clicando naquele estado eu posso ver o gráfico daquele estado. Tenho aqui uma curva ABC simples por estado, de um período. Tenho duas curvas ABC de 2 períodos, então eu estou vendo de um período e a de outra. Não é comparativo, porque vocês veem que os estados não batem aqui. Então ele realmente está mostrando a curva de janeiro e a curva de fevereiro, lado a lado. Tá? Depois eu vou chegar em comparativo. Aí eu tenho aqui a curva de município por estado, então aqui é uma visão mista, né? Eu estou vendo a visão de município, do outro lado agrupando por estado, então ele vai dando o total de cada um. Cliente por município, aí por região geográfica. Aqui é uma curva ABC simples por região geográfica. É a curva ABC dos 3 maiores municípios por estado. Quando você faz uma visão mista, você pode escolher quantos maiores daquela visão você quer ver. Então o que ele faz? Ele pega os 3 maiores, então no caso 3 maiores municípios, e os outros ele ele soma numa linha de outros. Então, por exemplo, tem estado que só teve um município, então ele não chega nos 3, mas os outros ele mostra os 3 maiores e soma no outros. Isso daqui, no caso, 12 meses. 5 maiores clientes por município. Então, esses maiores você pode ter várias opções, né? O X maiores, quantos maiores você quiser do cruzamento que você escolher. Então, por exemplo, 5 maiores clientes por município. Curva de 2 anos. Então, as vendas mês a mês de 2 anos, né? Ele começa um ano, 2009, depois continua 2010. Isso daqui na vertical, então vai ficar uma visão bem com muitas colunas. Aí eu tenho a opção de fazer na horizontal. Aí eu tenho um ano e o outro ano embaixo e a diferença entre os dois. A curva ABC de 4 anos. Então, por exemplo, por município em 4 anos. Ele dá o total e a média. Os gráficos de 10 maiores, então você tem 10 maiores de qualquer item lá que você escolher lá no painel, 10 maiores condições de pagamento, 10 maiores municípios e assim vai, né? Cada tipo de gráfico que ele tem. Aí também eu tenho o resumo de vendas, então eu tenho aqui o resumo de vendas por estado, então notas por estado. Então eu estou cruzando nota fiscal com estado, ele vai me trazer cada estado, o total e as notas que teve. A condição de pagamento só do município de São Paulo. Como que eu vendi em São Paulo no ano de 2009? Então eu vou ver o resumo dessa venda. Resumo por faixa de valor. Então eu tenho isso analítico e sintético. Então, por exemplo, quantos clientes eu vendi até 20 mil. Então, assim, nesses estados eu tive por estado, né? Então, assim, nesses estados caiu até 20 mil, 15 são 5 clientes. Então, assim, 5 estados eu tive vendas até 5 mil, 20 mil. Aí 2 estados eu tive entre 20 e 50 mil. 3 estados assim por diante. É a curva por estado.
né? 5 estados até 500 mil, tá? E assim por diante. Então, assim, eu tive 7 estados que a minha venda foi maior que 1 milhão, totalizando nesses estados 18 milhões, tá? Então, a curva analítica eu posso ver dessa forma ou ver só o sintético, né? Eu tive 5 estados com venda entre 0 e 20 mil, tive 2 até 50 mil e assim por diante, tá? Então essa é a visão por faixa. Aí eu tenho a visão das vendas diárias, eu posso ter de um determinado produto dia a dia. Então isso daqui é a visão com filtro. E eu tenho aquela visão completa que ele mostra cada dia numa coluna. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo por estado, dia a dia. Então eu tenho todos os estados. Aqui eu não consigo ver todos os produtos, eu tenho que ver um produto só. Então essa que traz no formato de cada dia numa linha, eu tenho que filtrar alguma coisa, um estado, um cliente, um produto, um município, etc. Que mais? Aqui clientes ativados. Então assim, eles não tiveram compra em janeiro e passaram até em fevereiro, né? Clientes inativados, eles tiveram compra em janeiro, mas não tiveram em fevereiro. Comparativo, quais os tipos de comparativo? Eu tenho comparativo de 3 períodos, então eu posso pôr um ano em cada período, e aqui eu estou vendo por região geográfica. Aí eu tenho comparativo de 3 períodos, só pegando os 4 maiores. Então eu estou vendo aqui por grupo de produto, dentro de cada grupo de produto, quais são os 4 maiores produtos. Então ele mostra os 4 maiores produtos de cada grupo comparando 3 períodos. Comparativo de 2 períodos por região e 2 períodos em quantidade e valor. Aí eu não estou vendo só a parte de valor, eu estou vendo a quantidade também. Evolução das vendas. Então, assim, dentro de cada região, quais foram as minhas últimas 10 vendas. Ele faz uma comparação com a média. Analítico das vendas. Então eu estou fazendo uma análise por cliente, quais foram as vendas que eu tive no período. Metas versus vendas. Então aqui eu estou tendo mês a mês, qual que era a meta do vendedor e qual foi a venda que aquele vendedor fez e a diferença. E aí eu tenho também metas versus vendas naquele formato de um período. E eu tenho um painel de atingimento de metas, que eu posso checar cada vendedor em cada mês do ano, se ele atingiu ou não a meta. Aí eu tenho a parte de mapas. Então eu tenho um mapa em cada estado do Brasil em percentual. Vendas de um produto em unidade em cada estado. Então aquele produto vendeu quantas unidades em cada estado, a venda total de valor em cada estado. Aí eu tenho em regiões geográficas, né, qual que foi a venda em valor e percentual em cada região. Aí o total de unidades em cada região. Eu posso checar as minhas vendas, se eu exportar, né, em quanto que eu exportei para cada continente. Eu posso ter consultas personalizadas, que eu não mostrei ainda, mas eu posso colocar, então, numa visão eu tenho a parte fixa, eu posso incluir colunas, e aí depois ele mostra os valores. Isso daí nas visões de vendas por cliente, produto, vendedores, notas e itens. Continuando a demonstração do sistema de visões, o item 3 é a parte de análise de força de vendas de vendedores e gerentes. Nesse item são geradas 2 planilhas. A planilha que distribui as vendas entre gerentes e vendedores. Então ele mostra aqui em cima o gerente, aqui cada vendedor. Aí mostra a carteira de quantos clientes tem e quantos tiveram movimento no período. E aí em cada guia ele distribui isso. Por exemplo, as vendas diárias na primeira guia, quanto que foi a venda de cada vendedor dentro do período e gerente. E isso daí vai mostrando de cada vendedor e gerente. Aqui primeiro ele mostra o total, né, o percentual que cada dia teve. E aí
as outras guias é o mesmo formato, só que nos outros itens. Clientes, quais clientes cada vendedor e gerente teve no período, grupos de clientes, municípios, estados versus municípios, estados, regiões versus estados, regiões, vendedores, gerentes, condições de pagamento, família de produtos, produtos, grupos de produtos, segmentos de mercado, notas fiscais. Tudo isso ele distribui entre os gerentes e vendedores. A outra planilha que ele mostra é uma de indicadores, cuja ele vai pegar daquele período e vai distribuir as vendas diárias, vai distribuir as vendas por regiões, estados. Aí ele começa a mostrar os 15 maiores: municípios, grupos de clientes, clientes, gerentes, vendedores, condições de pagamento, família de produto, grupo de produto, produtos. Então esses são os indicadores que a visão de análise de força de vendas gera. O outro módulo é a análise de margem de contribuição. Ele gera uma planilha também com várias guias para demonstrar como que foi a margem de contribuição dentro daquele período. Então ele gera uma planilha nesse formato, onde ele demonstra ponto a ponto qual que foi a margem. Você pode fazer rateio de despesas fixas, rateio de verbas, para ele colocar aqui na análise das margens. E aí ele distribui isso entre notas fiscais, produtos, família de produtos, grupo de produtos, clientes. Então aí você vai saber sua margem por cliente dentro daquele período, por grupo de cliente, municípios, estados, regiões, vendedores, gerentes, e aqui ele mostra os parâmetros utilizados. Podem haver vários filtros, né, nessa análise de margem. Você pode colocar um valor de custo fixo a ratear, ou percentual de custo fixo sobre o faturamento do período, e também o percentual de verba. E aí indica sobre o que é a verba, se a margem é sobre o valor da mercadoria ou com impostos, etc. Então esse é o sistema de análise de margem de contribuição. O outro item é o sistema de marketing digital. Nesse sistema são emitidos vários tipos de e-mails, de comunicações, de eventos, de férias, de vários formatos, e também em HTML. Ele gera esses tipos de e-mails aqui. Você pode filtrar os clientes, né, de várias formas. E aqui é um exemplo de e-mail de promoção. Você pode colocar o logotipo da empresa, aí os dados da empresa. E-mails de eventos, de férias coletivas, de comunicações personalizadas, e também com envio de HTML, né? Você pode preparar o e-mail da forma que quer, colocando logo, etc. Esse daqui, por exemplo, um e-mail de venda já com link para o produto, com preço, com a página para acessar. E aí os envios você pode gerar os e-mails, você pode extrair só os clientes, os e-mails dos clientes, formar uma lista para usar um outro software de envio de e-mails. Ele lista baseado nas vendas. Então você pode pegar simplesmente do cadastro de cliente uma faixa, ou os clientes que compraram no período, clientes que compraram um produto e não compraram outro produto para tentar fazer uma venda casada, clientes que compraram entre uma faixa de valores, clientes que estão inativos dentro de um período, clientes de um município e clientes que não compraram determinado produto ainda. O módulo de análise geral de compras gera uma planilha com uma análise de vários tipos dentro de um período sobre as compras. Ele gera uma planilha nesse formato, onde ele separa as compras daquele período em compras por produto, por fornecedor, por grupo de produto, família de produto, grupos versus produtos, estados,
as notas do período, os itens de nota do período, as condições de pagamento que foram utilizadas, as compras diárias e aqui as compras por país de origem. Os estados por estado e município, por grupo de compras, por comprador, por segmento de mercado, e aqui ele mostra os parâmetros. Podem ser utilizados vários filtros e esse é um sistema que faz análise geral das compras. Para terminar a parte de compras, eu vou falar do sisteminha de importação de XML que gera a pré-nota de entrada. Esse sistema ele pega as notas colocadas dentro dos diretórios especificados nos parâmetros e mostra, ele lista essas notas e ele utiliza a amarração de produto versus fornecedor para amarrar o produto do fornecedor que veio na nota com o produto do cliente da empresa que está usando. Então vai ter que ter essa amarração. Tendo isso, ele vai fazer a análise das notas a serem importadas. Se tiver o serviço TSS funcionando tudo direitinho no sistema, ele vai checar no Cefaz se aquela nota está com status de autorizada. Se estiver, ele vai trazer para a lista de notas a importar aqui o número do protocolo de autorização do Cefaz. E aí ele importa as notas e faz a geração de pré-nota de entrada para facilitar o processo de entrada das notas do sistema. Ele armazena as notas importadas dentro do diretório específico. Dessa forma, a empresa tem a possibilidade de controlar, né, as notas que são importadas, ter isso numa base de dados. Esse é o sistema de importação de nota fiscal, gerando pré-nota de entrada. Agora eu vou falar da análise de contas a receber feita no sistema. A análise do contas a receber, ele funciona com os mesmos parâmetros do relatório padrão de títulos a receber. Então tem aquele monte de parâmetro para ficar condizente com o relatório de títulos a receber. E gera uma planilha como essa aqui, que tem várias guias. Então vamos falar do que ele faz de análise financeira, né? Ele faz um aging por cliente. Então, partindo da data que foi emitido o relatório, ele vai mostrar aí quanto que tem a receber, o total a receber, aí quanto que é de 0 a 30, de 31 a 60, ele vai distribuindo de 61 a 90, mais de 90 dias. Aí do que está vencido, ele mostra o total vencido, aí depois o valor vencido entre 1 e 30 dias, de 31 a 60, a mesma coisa no vencido, de 61 a 90 e mais de 90 dias. Então essa é a primeira análise que ele faz. A outra, ele mostra os títulos a receber por vencimento, mostrando os status aqui de quanto tempo está vencido ou a vencer, né? E o saldo líquido de impostos. Então ele pega o título e tira a parte dos impostos para mostrar o saldo líquido. Ele mostra o a receber mensal, então do que tem a receber por cliente, quanto está vencido e quanto que vai vencer nos próximos meses. Isso para cada cliente, dando o total a receber por cliente. Faz uma análise de títulos a receber por cliente também, mostrando cada título, status e o saldo líquido de impostos. Ele tem gráficos indicadores que mostra da parte de contas a receber quanto está vencido, quanto está a vencer. Ele faz o aging aqui do que está a vencer e mostra o aging do a vencer e dos vencidos. Os 10 maiores clientes em aberto, os 10 maiores clientes vencidos, 10 maiores clientes a vencer. Esses são os indicadores. Além disso, ele tem uma análise de inadimplência.
que mostra os dados dos títulos e dos títulos em atraso e dos títulos que foram pagos, recebidos, mas com atraso. Tá? Isso aqui é uma análise da inadimplência. E ele mostra também um gráfico de prazo médio de recebimento e de faturamento. Os títulos a receber, ele tem uma análise aqui dos títulos a receber de clientes que estão inadimplentes. Então, mesmo os títulos que ainda não foram vencidos, ele traz uma análise de risco dos títulos que ainda vão vencer, de clientes com títulos vencidos. Então e aqui os parâmetros que ele utilizou, todos aqueles parâmetros do relatório de títulos a receber. Essa então é a análise do contas a receber feita no sistema Bob Vision Suite. Agora eu vou falar das visões de contas a pagar. As visões de contas a pagar no sistema Bob Vision Suite funcionam no mesmo processo que a de contas a receber, baseados nos parâmetros do relatório de títulos a pagar, e gera uma planilha com praticamente no mesmo formato daquela do contas a receber. Então ela vai ter o aging de contas a pagar, trazendo o total a pagar, o que está a vencer, né, nos próximos 30, 60, 90, o que está vencido. Se tiver contas a pagar vencidas, ele vai trazer a 30, 60, 90, mais de 90. Isso por fornecedor. Traz uma guia de títulos a pagar por vencimento, também com o status dos títulos, se estão vencidos, há quanto tempo, a natureza, a data da contabilização. Contas a pagar mensal, para fazer o aging, então assim, do que está vencido e o que tem a pagar nos próximos meses, por fornecedor. A relação de títulos a pagar por fornecedor, que mostra todos os dados aqui do título. Tem também os indicadores, os gráficos do contas a pagar, quanto está a vencer, quanto está vencido, o aging do vencido. E aqui os gráficos, né, o aging do vencido, do a vencer, os 10 maiores fornecedores em aberto, 10 maiores fornecedores vencidos, 10 maiores a vencer. Então esses são os indicadores. Traz uma planilha de títulos a pagar por natureza, totalizando por natureza, e aqui os parâmetros da análise que foi feita. Então esse é o módulo de análise de contas a pagar no Bob Vision Suite. Agora eu vou falar do módulo de análise de fluxo de caixa do sistema Bob Vision Suite. O módulo de fluxo de caixa, ele depende que sejam geradas as visões de contas a receber e a pagar, que ele vai usar como base na geração. Se não for gerado, ele vai pegar da última geração feita e vai considerar como a base. E ele gera, podem ser colocadas também provisões de despesas lançadas à parte para entrar dentro do fluxo. E ele gera uma planilha assim, com a análise dos dados de contas a receber e a pagar e outros que ele busca do sistema. Então ele gera uma análise financeira do a receber e a pagar, vencido e a vencer, dois tipos de gráficos. Um gráfico de disponibilidade, que ele considera o saldo bancário, mais o a vencer e o vencido. Uma análise também com a valorização do estoque, que ele lança aqui o estoque, o saldo a vencer e a vencido. E aí a parte de simulação do fluxo, onde pode-se colocar quanto a considerar do vencidos a receber e do vencidos a pagar, qual o percentual. Pode-se jogar aqui valores de empréstimos a realizar, provisões de despesas. Se lançar no sistema as provisões de receita, nesse caso, as provisões de despesas lançadas podem fazer parte. Aqui todos esses itens você pode marcar ou desmarcar para ele considerar ou não no fluxo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui 100 mil de provisão de receita. Se eu marco aqui, ele considera na conta. Se eu desmarco, ele desconsidera.
O mesmo acontece com os itens das outras planilhas, que depois eu vou mostrar. E aqui embaixo ele tem um gráfico que mostra qual que seria o fluxo, né, do caixa nos próximos meses, baseado nessas informações. E aqui do aging a pagar e a receber, comparando os dois. Para gerar tudo isso, ele considera essas planilhas, a do contas a receber. Se tiver algum título que não queira que entre na contabilização, na consolidação para geração do fluxo, é só desmarcar. Mesma coisa do contas a pagar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o fluxo que eu estou considerando a pagar 18 milhões. Mas se eu vier aqui e disser que eu não vou pagar esse fornecedor, ele cai para 8 milhões. E assim por diante. Então, tudo que está nessas guias podem ser marcados ou desmarcados para consideração e simulação do fluxo. Pedidos de vendas a faturar, pedidos de compra, as provisões de despesas lançadas à parte viriam para cá, comissões a pagar dos títulos a receber ainda, os saldos bancários, a valorização do estoque, que considera lá no gráfico. Então tudo isso é o que faz parte aqui da simulação de fluxo de caixa no Bob Vision Suite. Agora vamos checar como funciona a parte de cobrança e boletos bancários no Bob Vision Suite. Esse sistema possibilita o envio de avisos de vencimento nesse formato com o logo da empresa e os dados do título a vencer para os clientes, e aviso de cobrança com os dados dos títulos em atraso que vai para os clientes. Esse é o formato do envio do e-mail. Além disso, ele faz a geração de boletos bancários em arquivos PDF. O envio é nesse formato, com logo e os dados do boleto, e ele gera os boletos desses bancos, né, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Citibank, HSBC, Itaú, Safra e Santander. E a geração pode ser dentro do próprio contas a receber, clicando no título a gerar e na opção gera boleto, ou nas opções do sistema, onde você pode marcar vários títulos, ou os títulos de um borderô, por exemplo, e enviar todos eles, ou aqui a telinha do envio, né, que você determina para onde será enviado, e aqui o exemplo dos boletos que ele gerou, né, da Caixa Econômica. No final ele gera um relatório quando você faz envio dos títulos selecionados, do status do envio, para saber se houve falha no envio de algum dos boletos. Então é um sistema simples de utilizar e que possibilita aí a parte de cobrança e de boletos dentro do Bob Vision. Por último, eu vou falar sobre o pacote de 70 relatórios que existem no Bob Vision Suite. Nesse pacote existem vários tipos de relatórios que eu tenho gerados aqui para demonstrar. Eu vou falar um pouco de cada um deles. Então, tem um relatório que ele gera em planilha as despesas por cento de custo, considerando os rateios de centro de custo. Tem um outro que gera as contas a receber por natureza financeira, considerando as multinaturezas. Também temos um de títulos por cento de custo, considerando os rateios também por cento de custo. O próximo é esse faturamento por estado 2 anos. É um relatório interessante que mostra o acumulado até determinado mês. Então você pode comparar, por exemplo, no mês de março de 2009 e 2010. Então ele mostra as vendas no mês de 2009, de março de 2009 e de 2010, e o acumulado do ano até março de 2009 e até março de 2010. Então dá para ter uma ideia
do andamento do ano, né, comparando com o ano anterior. O outro relatório é uma venda diária por estado, então você tem dia a dia, qual que é a venda em cada estado. Um de lucratividade por grupo, que demonstra a lucratividade por grupo de produto e dentro de cada grupo por produto, né, de produto dentro do grupo. Aí tem um só de lucratividade de produto, um de faturamento por trimestre, de estado por região. Próximo é um demonstrativo de vendas 12 meses em valor ou em quantidade, por produto e gerando gráficos das vendas mensais. Tenho também de clientes por produto. Esses relatórios é possível gerar em planilha lá no Bob Vision, mas aqui eles saem em formato de impressão. Cliente por produto, de cliente. Esses 12 meses não precisa ser de janeiro a dezembro, tá? Pode ser, por exemplo, aqui, ó, de novembro até outubro, tá? São 12 meses quaisquer. Tenho de 12 meses de município, por estado, segmento de mercado, grupo de produto, vendedores, produtos. Aí aqui já é um comparativo de 2 períodos por produto, gerando gráficos também. Grupo de produto, clientes, sempre comparando 2 períodos e gerando os gráficos dos períodos. Tenho também por município, por estado, segmento de mercado, condição de pagamento, vendedores. E aí começa uma nova linha de relatórios de faturamento versus estoque. Então aqui, pedidos de venda acima de 50% de estoque de segurança. É uma análise para corrigir o estoque caso haja venda excessiva de um determinado produto. A situação de produto, que ele mostra quanto que tem de estoque, quanto que tem de pedido em aberto, de compra, de venda, e o saldo e o empenho. Planejamento de estoque, que demonstra o planejamento de estoque por produto, trazendo as compras já realizadas e ainda não entregues, a estimativa de quando irá receber essas compras e quanto que falta comprar. Estoque excedente, ele demonstra o estoque que tiver excedente na empresa. O faturamento versus estoque também é um de planejamento de estoque, com enfoque diferente do anterior. De saldo de todos os almoxarifados. Um resumo de Cardex por produto. Aí é uma nova linha, a parte de demonstrativo de vendedores. Faturamento por vendedor. Vendedores 3 em 1, ele traz a parte da carteira de cada vendedor, o comparativo das vendas de 2 períodos e os clientes inativos de cada vendedor. Metas por vendedor, aquela demonstração das metas versus vendas, com o alcance de meta. O faturamento de vendedor por cliente. Ranking de 2 períodos. Clientes ativados em cada vendedor. Análise de diminuição de carteira. Os vendedores que tiveram clientes inativados de um ano para o outro. Análise de carteira de vendedores. Quantos clientes tinham num ano e no outro. Títulos a receber por vendedor. Aí demonstrativos financeiros. Pedidos versus financeiro. Notas fiscais versus contas a pagar. Títulos a pagar sem impostos. Duplicata, gráfica. Aí tem os relatórios gráficos, né? DARF a receber,
INSS a receber, DARF a pagar, INSS a pagar. Aí tem a parte de análise de compras, né? As últimas compras de cada produto com análise de preço e sobre a média, ranking de fornecedores, ranking de produtos, comparativos por conceito de custo, comparativo por fornecedor com os gráficos, comparativo por produto, por grupo de produto. Estoque mais faturamento igual a compras é um relatório que ele faz análise de estoque e gera pedido de compra. Aí tem a parte de relatórios por e-mails, que pode ser enviados aos vendedores. Então ele gera em formato gráfico e envia as comissões de vendas para cada vendedor, os clientes inativos de cada vendedor, o relatório das vendas de cada vendedor no período. Aí tem os relatórios diversos, né? Clientes inativos, venda líquida, mostra as vendas dos produtos demonstrando as vendas e as devoluções, quanto foi vendido, quanto foi devolvido. Preço médio, demonstrando as vendas, devoluções e recebimentos. Preço versus descontos, mostra os descontos aplicados. Carta de correção. A margem de lucro por produto. Clientes para faturamento no período. Ele gera a lista com os dados dos clientes. Faturamento de família de produto por estado. Acompanhamento de crédito dos clientes, mostrando o limite e os títulos a vencer. Protocolo de notas de entrada. E por último, relação de notas fiscais. Então esse é o pacote de 70 relatórios diversos. Para finalizar, eu gostaria de mostrar um pouco do manual do sistema de visões de vendas, compras e pedidos, que é bem completo. Quando eu falei desses 4 sistemas, eu não fui a fundo mostrando todos os recursos, senão seria muito longo o vídeo. Mas aqui pelo manual, há a possibilidade de explorar todo o potencial desses sistemas. Tem coisas que eu não mostrei, a parte de facilitador de meta, para cadastrar moeda. Avancei, coloquei bastante enfoque nas visões, não mostrei os filtros avançados, a parte realmente das visões personalizadas e tudo mais. Mas aqui pelo manual vai ser possível ver todo esse funcionamento. Tá? O manual pode ser baixado no site e com ele vocês poderão utilizar o sistema com todos os recursos que ele tem. Tá? Assim eu finalizo a demonstração do sistema completo. Espero ter conseguido passar um pouco do valor desse sistema, do potencial desse sistema, de todo o trabalho que foi feito dentro dele. Muito obrigado.